Primeiramente, precisamos nos preparar para ouvir a voz de Deus com fé e um relacionamento de verdade com Ele. A fé e a relação pessoal com Deus são alicerces da espiritualidade e da religião. Elas fornecem um senso de significado e propósito na vida, ajudando as pessoas a entenderem o mundo, a si mesmas e o seu papel nele. A crença de que Deus está presente e cuida de nós pode ser uma fonte de conforto e força. Muitas pessoas buscam orientação em suas vidas e tomam decisões importantes com base em sua fé e na busca por uma relação mais próxima com Deus. Começam a perceber que Deus começa a iluminar o caminho e a ajudar a fazer escolhas sábias. A busca por uma relação mais profunda com Deus muitas vezes envolve crescimento espiritual e pessoal com a leitura da Bíblia, que é por onde Ele fala conosco. As pessoas podem experimentar transformações em sua mentalidade, comportamento e visão da vida. A fé e a intimidade com Deus frequentemente oferecem um senso de propósito mais amplo na vida, podendo fornecer respostas para perguntas profundas sobre a existência, o sofrimento, a morte e o sentido da vida. Muitas pessoas expressam sua fé por meio de adoração e gratidão a Deus. Isso cria um espaço para celebrar a vida e a presença de Deus nela. A fé e a relação pessoal com Deus permitem que as pessoas se sintam conectadas com Ele, transcendendo o materialismo e encontrando significado em algo maior do que elas próprias. A oração e a meditação na Palavra de Deus podem ajudar a criar um ambiente que vai facilitar ouvir a voz dele. Elas envolvem o foco na espiritualidade e na conexão com Deus. Ao fazer isso, a oração e a meditação na Palavra ajudam a acalmar a mente e o coração, reduzindo pensamentos acelerados e emoções negativas que podem dificultar a percepção da voz de Deus. Tanto a oração quanto a meditação na Palavra de Deus, que é a Bíblia, proporcionam um momento de pausa nas atividades do cotidiano em que as pessoas podem refletir sobre suas vidas, preocupações e questões espirituais. A oração muitas vezes envolve pedir a orientação de Deus e expressar humildade e submissão à sua vontade, que, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, é boa, agradável e perfeita. Esse ato de rendição pode abrir o coração para receber as respostas de Deus. A oração e a meditação são oportunidades para fortalecer a relação pessoal com Ele. Quanto mais alguém se conecta espiritualmente, mais aberto fica para ouvir a voz de Deus. Quando alguém pratica a oração regularmente, pode preparar o terreno e torná-lo fértil para receber sementes espirituais. As respostas de Deus podem ser percebidas mais claramente quando a mente e o coração estão receptivos. A oração muitas vezes envolve períodos de silêncio e quietude. São nesses momentos de tranquilidade que a voz de Deus pode ser mais discernida, especialmente se houver um desejo sincero de ouvir. Oração e a leitura e meditação da Bíblia são práticas que requerem paciência e persistência. Conforme as pessoas perseveram nessas práticas, podem desenvolver uma maior capacidade de esperar e ouvir atentamente a voz de Deus. Ao comunicar com Deus por meio da oração e leitura da Bíblia, as pessoas podem estabelecer um canal de comunicação mais forte. Isso torna mais provável que recebam respostas e orientações de Deus. Quais são os sinais de que Deus está falando conosco? Algumas pessoas acreditam que Deus se comunica conosco de várias formas, enquanto outras podem ser mais céticas. Uma das maneiras mais comuns de sentir a comunicação de Deus é através de uma forte convicção ou sensação interior. Isso pode se manifestar com uma profunda paz, tranquilidade ou um senso claro de direção em relação a uma decisão ou situação. Muitas pessoas relatam que Deus responde às suas orações de maneiras específicas. Isso pode incluir a realização de pedidos, resolução de problemas ou o fornecimento de conforto e força em tempos de dificuldade. Alguns veem a natureza como um meio pelo qual Deus se comunica. Pássaros, animais, flores ou eventos naturais incomuns podem ser interpretados como sinais de Deus ou mensagens de encorajamento. Outras pessoas percebem coincidências ou sincronias em suas vidas como um sinal da intervenção de Deus, como encontros que acontecem por acaso, mensagens específicas em momentos certos ou eventos inesperados que parecem ter um propósito maior. Para aqueles que seguem a fé cristã, a Bíblia é uma fonte importante de orientação divina. Às vezes, ao ler as Escrituras, as passagens podem parecer se destacar e fornecer respostas diretas para perguntas ou preocupações. Algumas pessoas relatam ter sonhos ou visões que interpretam como mensagens de Deus. Esses sonhos podem conter símbolos ou imagens que contêm significados espirituais profundos.
Deus também pode falar por meio de conselhos de outras pessoas, como líderes religiosos, mentores espirituais, amigos próximos ou até mesmo pessoas desconhecidas. Ao tomar decisões importantes, algumas pessoas experimentam uma paz interior profunda, como se estivessem sendo guiadas por algo maior do que elas mesmas. Isso pode ser interpretado como um sinal de Deus. Sentir-se guiado em direção a um propósito maior ou uma missão de vida pode ser visto como uma manifestação da voz de Deus. Muitos acreditam que Deus os direciona para servir aos outros e fazer o bem no mundo. Às vezes, a comunidade religiosa desempenha um papel importante na confirmação da comunicação divina. Outras pessoas podem compartilhar experiências semelhantes ou confirmar mensagens recebidas. Como discernir se a voz é de Deus? Esteja atento aos diferentes modos pelos quais Deus pode se comunicar. Isso pode incluir intuições, sentimentos de paz, mensagens na Bíblia, sonhos, visões, coincidências e até mesmo aconselhamento de pessoas de confiança. Sempre examine as mensagens recebidas à luz de seus valores e da ética espiritual. Deus não vai contradizer sua própria natureza ou ensinamentos. Se uma mensagem vai contra princípios morais e contra a Bíblia, é importante questioná-la. Quando receber uma mensagem que acredita ser de Deus, busque confirmação em oração, leitura da Bíblia e consulta a pessoas espiritualmente sábias. O discernimento pode ser uma busca comunitária. Às vezes, o desejo pessoal ou a expectativa podem influenciar a interpretação das mensagens divinas. Esteja ciente de suas próprias expectativas e preconceitos ao discernir a voz de Deus. Nem sempre as respostas ou mensagens de Deus são imediatas. A paciência é uma virtude importante no discernimento espiritual, pois às vezes simplesmente Deus fica em silêncio por não ser a hora certa de falar conosco, ou está testando nossa fé nele. Espere e continue buscando. Em assuntos complexos e importantes, pode ser valioso buscar aconselhamento de líderes religiosos, mentores espirituais ou pessoas com experiência em discernimento espiritual. A gratidão pelo que você recebe de Deus pode abrir mais portas para a sua comunicação. Um coração grato está mais aberto à presença e às mensagens divinas. Lembre-se de que o discernimento espiritual vem com a maturidade pessoal. Podemos praticar exercícios para ouvir a voz de Deus, como a oração contemplativa, que envolve silenciar a mente e o coração para estar presente diante de Deus. Dedique um tempo diário para a oração silenciosa, onde você simplesmente se concentra em estar na presença de Deus sem pedir ou dizer nada em específico. O silêncio pode abrir espaço para ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia com a intenção de ouvir a voz dele através das Escrituras. Faça pausas para meditar sobre passagens que fazem sentido para você. Tire um tempo para refletir sobre perguntas espirituais profundas como: qual é o meu propósito na vida? Ou o que Deus está me chamando para fazer? Anote suas reflexões e procure por coisas que façam sentido. Tenha conversas honestas e abertas com Deus em sua mente ou em voz alta. Fale sobre suas preocupações, angústias, desejos e perguntas. Às vezes, ouvir a voz de Deus pode ser uma resposta a essas conversas, ou você pode ainda fazer uma pergunta a Deus em sua mente e depois se imagine ouvindo a resposta dele. Passe tempo na natureza observando as árvores, os rios, os animais e o céu. Muitas pessoas veem a natureza como uma manifestação de Deus e encontram mensagens divinas nela. Faça perguntas específicas a Deus e peça sinais ou confirmações. Esteja aberto para receber respostas de maneiras inesperadas. Por fim, preste atenção em coincidências ou acontecimentos sincronizados na sua vida. Essas experiências podem ser mensagens de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, busquem se relacionar intimamente com Deus, fazendo orações, obedecendo e seguindo pela Bíblia, consultando a Ele em tudo que fizer. Deus é nosso Pai e quer se relacionar com seus filhos. Ele te ama muito e provou isso enviando seu Filho Jesus para nos dar a chance de salvação. Espero que este vídeo te ajude a se relacionar melhor com Deus e ter felicidade plena em sua vida. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.